Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo. Vamos para a palavra de Deus, direção do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Olha só, Deus é bom, não é? Deus é misericordioso, Deus é bondoso, nós vamos viver o cuidado, a graça, a manifestação de Deus em nome de Jesus. Agora eu vou te falar uma coisa. Consagra o seu dia na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã. Consagra aí o seu dia na presença do Senhor. Deus está tomando conta de tudo. Entrega as coisas na mão dele aí, em nome de Jesus, e toma posse da vitória em nome de Jesus. Olha só. Presta atenção aqui comigo. Vamos ler aqui hoje, texto base logo de cara. Josué capítulo 1, versículo 7. 7, 8 e 9, tá? O versículo é um pouquinho longo. Depois Mateus 4, 1 até o 4 e Atos 16, 6. Ei, Atos 16, 6 de novo. Mas vamos lá. Deus tem direção em tudo para a nossa vida, né? Ainda bem que a palavra é viva, né? Ó. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andar. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ó, vai fazer prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andar. Primeira parte da nossa mensagem, meu irmão. Em nome de Jesus, o que está acontecendo? Josué acaba de ganhar uma missão. Acaba de ganhar uma missão, não, né? Ele já está na missão, ele acaba de assumir a missão que Deus deu. Irmão, o que Deus está falando para ele? Deus falou para ele alguma coisa fora do comum? Não. Ó, Josué, você se esforça, tem bom ânimo para guardar a palavra. Irmão, eu preciso ter bom ânimo e me esforçar para guardar a palavra de Deus. Então, diante das questões, das condições, se esforça, querido. Tem bom ânimo para guardar a palavra de Deus. Tem bom ânimo para guardar o que Deus está te ordenando em nome de Jesus. Ó, aí ele fala, não desvia para lá, não desvia para cá. Sabe por que está falando isso? No meio do caminho, eu e você temos um modo de pensar. E provavelmente eu penso diferente de você em algumas coisas, certo? E você pensa diferente de mim de algumas coisas, não é assim? E assim vai pela vida toda, onde a gente encontrar um amigo, uma amiga, né? A gente pode ter ali uma coisa que nós pensamos iguais, por isso que nos tornamos amigos, não é verdade? Mas pode ter coisas que nós pensamos de maneira diferente. Ah, não, isso aqui eu acho que tem que fazer desse jeito. Então, o que ele está falando? Querido, não desvia para um lado nem para o outro, não. Segue o que Deus está falando. E para ser mais sincero, segue o que a palavra de Deus está falando. Sabe por quê? O que a gente vai fazer? A gente já vai ver aqui o contexto aqui das coisas. O que a gente vai fazer? Seguir a orientação de Deus. Por quê? Porque se eu seguir o que Deus está falando, não desviar nem para um lado nem para o outro, eu vou ter sucesso. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado, meditar, pensar, refletir, analisar e colocar em prática. Meu irmão, não adianta eu seguir a minha direção, aí chega outro, tem uma outra direção. Vamos para a palavra, querido. Vamos para a direção de Deus. Vamos para a palavra de Deus em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Meu irmão, o sucesso,
a prosperidade vem através da palavra de Deus. Não adianta eu e você ficar com historinha, com coisinha. O que nos faz prosperar é a palavra, ela vai nos conduzir. Ó, se eu andar no meio do caminho, você está em alguma situação, e aí lá no meio do caminho surge uma questão, uma condição. O que eu vou fazer? Buscar na palavra a direção de Deus. Eu vou olhar o que mais se compara ali no que eu estou vivendo, trazer para a palavra. Tem coisa que é bem clarinha, tipo assim, não roubará. Você vai roubar? Não, você não vai. Já sabe que é bem clarinho isso, não é? Mas não tem coisa que ficam ali? Então nós vamos trazer a palavra. Vamos trazer a direção de Deus para que nós tenhamos sucesso e prosperidade. Deus é bom e misericordioso. E em cada detalhe ele está falando. Agora, a palavra, eu preciso fazer o quê? Ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo. Ó, presta bem atenção. Por quê? Porque dentro de nós tem uma carne. O versículo 9 vai falar assim, ó: não te mandei eu? Esforça, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andar. Você está vendo aqui? Esforça, tem uma missão para você cumprir, mas o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar, irmão. Deus é conosco por onde quer que nós andemos, em nome de Jesus. Por onde quer que eu for, eu vou viver o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus. Deus conosco em todo momento. Presta bem atenção. Mateus 4, versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Meu irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. Jesus foi então conduzido pelo Espírito. Permita que o Espírito Santo te conduza. Traz a palavra, porque a palavra vai nos dar direção. A palavra é aquilo que Deus estabeleceu. Vão acontecer várias coisas, várias manifestações espirituais, vai acontecer um monte de coisa, mas a palavra vai colocar eu e você no centro das coisas. O que é isso? Eu vou fazer alguma coisa, trago a palavra. Mas eu tenho que permitir o Espírito Santo conduzir, senão eu vou ficar muito religioso, sabe? Eu vou ficar cheio de religiosidade e não vou viver as manifestações do Espírito. Ah, mas aí também eu quero só viver nas manifestações do Espírito. Olha para lá, um movimento, não é assim? A gente não fica cheio quando o Espírito Santo enche a nossa vida. Aí a gente vê aquele movimento, aquela coisa, aquilo mexe com a gente, porque a gente, né, mexe ali. Você lembra quando Daniel viu lá a presença do anjo? Ele ficou até com as pernas fracas. Oh, Daniel, calma, estou com você e tal. Você lembra quando Maria foi ser avisada que ia ser, ser mãe do Senhor Jesus, do Salvador e tal, o Espírito Santo conceberá. Você lembra quando a Rebeca foi lá procurar, perguntar para Deus e Deus falou com ela? A gente fica cheio, é bom. Agora eu preciso trazer a palavra, porque senão eu vou me entrar nas minhas emoções. Daqui a pouco eu estou entrando ali na emoção e vai entrando. Aí chega uma hora que entra a emoção e entra o poder de Deus, e aí tem dentro de nós tem uma carne, por isso que é palavra e Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir, mas anda debaixo da palavra de Deus em todo o tempo. Sabe por que eu estou falando isso? Irmãos, dentro de nós tem uma carne, não tem? Tem uma emoção. O que a palavra de Deus fala? Ó, o que a palavra de Deus fala? Que o diabo pode se transfigurar até num anjo de luz. Será que isso que eu estou sentindo é realmente de Deus mesmo? Deus vai dar direção. Será que isso aqui é de Deus? Será que é da minha carne? Presta atenção, vamos aqui? Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Meu irmão, você lembra daquele profeta que a gente falou outro dia, do 1 Reis 13, que ele chegou lá e naquela cidade, ele veio de Betel, clamou lá, e aí veio um outro profeta e falou para ele, ó, Deus me falou para você comer. Ele comeu, irmão. Saiu fora da vontade de Deus, depois o leão pegou ele. Jesus está aqui numa condição humana. Ele está com fome. 40 dias e 40 noites jejuando. Ele estava num corpo humano. Ele não estava num corpo celestial.
mas ele estava no corpo humano, ele tinha uma necessidade física, uma necessidade física. Eu posso ter necessidades, mas em nome de Jesus, fortalece, tem bom ânimo, que eu estou contigo. Não é isso que ele acabou de falar para o Josué? Irmão, fortalece aí. Em nome de Jesus, não cede à necessidade da carne, à necessidade humana. Em nome de Jesus, toma posse do que Deus tem. Ó, o tentador, ó, teve fome. A que hora que o tentador apareceu? Bem na hora da necessidade humana. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Irmão, em nome de Jesus, olha só, duas coisas ele queria saber em uma só. Se ele era filho de Deus, se ele tinha poder para transformar as pedras em pães. Cuidado, traz a palavra, deixa o Espírito Santo te direcionar, em nome de Jesus. Jesus, porém, afirmou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, qual era a condição de Jesus? 40 dias em jejum, depois teve fome. É uma condição humana, mas eu preciso aprender a vencer as necessidades humanas. Aprenda, Deus nos ensina. Como é que eu aprendo? Palavra e Espírito Santo conduzindo a nossa vida. Em nome de Jesus. Olha só, presta bem atenção aqui. Em nome de Jesus. Vamos lá. E viajando por toda a região da Frígia e Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmão, você concorda comigo aqui? A palavra foi escrita depois que essa história aconteceu, não foi? Então, a gente sabe o contexto aqui que vai falar. Paulo vai para Troade e tudo mais. Mas até esse momento, o que estava acontecendo aqui? Estava tendo impedimento. Mas como que ele ficou sabendo que era o Espírito Santo? Porque ele estava vendo, estava percebendo ali o movimento das coisas. Mas tem a nossa carne, tem o nosso eu, tem isso, tem isso mesmo. Mas aí ele concluiu e entendeu. E nós temos aqui o negócio prontinho, né? Que Deus preparou através da vida dele. Irmão, presta atenção, irmã, presta atenção. O que ele está falando aqui? Foram impedidos pelo Espírito, não foi? Mas ele sabia que era o Espírito? Não. Deus, o Espírito Santo deu um sonho para ele quando ele chegou lá em Troade, parou em Troade. Sabe o que eu quero trazer com isso? No versículo 4 diz assim, no versículo 7. Quando avizinharam-se a região da Mícia, procuramos subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, contornando Mícia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Durante a noite, perdão, irmãos. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: Passa, Macedônia, ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Então, aqui já está a mensagem concluída. Agora, o que nós precisamos entender? Ele entendeu que era o impedimento do Espírito Santo de Deus, né? Depois que ele teve essa visão. Mas até a gente ter essa visão, o que eu preciso fazer? Irmão, palavra. E deixar o Espírito Santo conduzir. Quando ele foi para a oração, o Espírito Santo mostrou para ele, deu uma visão, deu um sonho, Deus deu um sonho para ele. E mostrou lá o homem da Macedônia, em pé, clamando, vem cá e ajuda. Aí ele entendeu que era para ir para lá. Irmão, palavra e Espírito Santo, deixa o Espírito conduzir as coisas. Se eu ficar sendo religioso, eu não vou viver as coisas que Deus tem, porque eu vou ser religioso diante das questões e das condições. Mas se eu não tiver palavra, eu vou por qualquer onda. E o que eu quero dizer com isso? Vou por qualquer onda. Porque aqui o Paulo estava ali na frente das coisas. Ele poderia muito bem seguir a onda da vontade dele de pregar e fazer aquilo, e era uma coisa boa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Isso é que eu estou falando da onda.
Porque às vezes a gente está no comando e aí a gente quer seguir aquilo que a gente... Não, eu vou insistir, eu vou... Cuidado, querido, deixa o Espírito Santo conduzir as coisas. Trouxe a palavra, mas como é que a palavra vai responder aqui? Não, eu vou para lá, eu vou para cá. Aí entra o Espírito. Aí você vai entender. Deus vai falar de maneira clarinha. Como é que ele falou com Jesus? Ó, nem só de pão viverá o homem. Jesus respondeu. Por quê? Porque ele tinha a palavra. Como ele ia responder aquela questão se não tivesse a palavra? Então eu preciso da palavra. Aí depois, o Paulo estava lá naquele lugar, o Espírito Santo impediu uma vez, impediu a outra vez. Meu, tem alguma coisa aqui estranha. Irmão, ele foi orar para buscar, e a gente tem a palavra prontinha aqui. Mas o que eu preciso entender? Traz a palavra para a tua vida e deixa o Espírito Santo conduzir as coisas em nome de Jesus. Deixa ele guiar aí o que ele vai fazer. Mas eu preciso da palavra e preciso da manifestação sobrenatural do Espírito Santo para saber o que nós vamos fazer em nome de Jesus. Nos esforçar para guardar a palavra e viver a prosperidade, o sucesso, a manifestação de Deus em nome de Jesus. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Senhor, vem com o teu poder e a tua graça sobre nós. Estende as tuas mãos neste momento, Pai, e nos enche da tua unção, nos enche da tua graça e da tua misericórdia. Papai querido, quebra a interferência maligna, a obra do inferno, toda a situação contrária cai por terra em nome de Jesus e opera. Senhor, nos dá sabedoria para escutar a tua palavra e nos dá direção para viver sendo conduzido pelo teu Espírito Santo em nome de Jesus. Deus, surgem situações, Pai, que nós podemos ir e avançar, mas o teu Espírito Santo nos impede, nos dá a graça para ouvir que é o teu Espírito Santo falando conosco. E também, meu Deus, nos dá a direção para entender que a voz pode ser também do diabo que tenta nos fazer comer a satisfazer a vontade da carne, que não é para satisfazer. Nos dá sabedoria, Pai, em nome de Jesus, e unge com teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Pai, eu peço a ti, dá direção para cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, em nome de Jesus, e cuida com teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.